Olá, sejam todos bem-vindos ao webinar Segurança e Rastreabilidade dos Alimentos, Capacidades e Preocupações da Indústria de Alimentos e Bebidas. Sou Jane da Silva, responsável pela gestão de eventos da Soft Expert e gostaria de repassar para vocês algumas orientações importantes para o sucesso de nossa conferência. Primeiramente, oriento que habilitem a opção tela cheia na parte superior desta tela para que haja uma melhor visualização. Esta apresentação está dividida em uma palestra de 50 minutos e um espaço para perguntas de até 10 minutos. Caso queiram enviar perguntas durante a webinar, acesse nosso site www.softexpert.com.br/se-perguntas. As perguntas que eventualmente não puderem ser respondidas na sessão de perguntas poderão ser esclarecidas após a conferência pelo e-mail de contato do apresentador. Estou aqui com Tobias Schroeder, gestor de marketing de produto da Soft Expert, que iniciará agora a sua apresentação. Olá, Tobias! Olá, Giane. Olá a todos, bom dia a todos. Vamos começar então mais um webinar. Dessa vez um webinar relacionado a uma vertical, a um segmento de mercado no qual a Soft Expert atua, no qual a Soft Expert oferece soluções. Mas a ideia do webinar em si é falar um pouco sobre o segmento de alimentos e bebidas, sobre a vertical de alimentos e bebidas, algumas questões relacionadas ao mercado, números de mercado, algumas questões relacionadas às preocupações, às dores, aos desafios do setor, algumas capacidades do setor e essa questão principal que envolve qualidade, segurança e também rastreabilidade dos alimentos, que são um dos principais desafios do setor. A boa parte do webinar está pautada sobre uma pesquisa recente feita pelo Aberdeen, identificando os principais pontos, as principais dificuldades, principais motivações, principais desafios para o setor. Então, a pesquisa global realizada. Bem, falando um pouco sobre o mercado, o que é o mercado de alimentos e bebidas, o Food and Beverage, a gente encontra bastante o F&B, siglas por aí. É o todo da indústria de alimentos, né? Então vai desde a agricultura, produção de alimentos, embalagem, distribuição, até o varejo e alimentação, né? Então, quando se fala nesses itens finais, o varejo do alimento é a questão do supermercado mesmo, de comprar, e o serviço de alimentação é os restaurantes, lanchonetes, os prestadores de serviço em alimentação. Isso é comumente usado esses termos. Bom, mais uma definição ainda que nos dá uma ideia do qual o tamanho do mercado e o que empresas envolve. Então, inclui empresas de cunho regulatório também, pesquisa e desenvolvimento, compostos químicos, maquinários, produção de sementes, produtores rurais, manufatura, varejo alimentício, refeições, embalagem e transporte. Então ele é mais amplo do que a gente inicialmente pode imaginar de só simplesmente ser produtor de alimentos ou alimentos, bebidas, ou pensando no produto final, mas toda a cadeia que é necessária para que esse alimento chegue até o final. Isso é um ponto que é bastante tratado quando se fala em segurança alimentar também. Não só a etapa de produção de alimentos, mas também todos os insumos desse processo de produção de alimentos, que são embalagens, são compostos químicos, são outros tipos de materiais que são embutidos no processo, maquinário por onde ele passa, pois até mesmo uma peça mal fixada de um maquinário pode contaminar um alimento com algum objeto físico e pode causar dano à saúde do consumidor. Perdão. Bom, o mercado de alimentos ele é uma necessidade primária em alimentos e bebidas, né? Então, todo mundo precisa se alimentar. É uma das necessidades básicas
de diversos modos de análise de necessidades, entre elas a pirâmide de Maslow, inclusive a necessidade primária. Todo mundo precisa se alimentar. Até por isso sofre pouca influência especulativa. Nós temos muitas commodities, né, dentro desse mercado também. Então, a não ser produtos muito especializados, questão de tendência, questão de personalização, aí sim pode sofrer um pouco de influência especulativa, de tempo de mercado, de marketing, mas em sua grande maioria não, né? Ele é considerável regular e estável durante seu ciclo de vida. É um mercado que apresenta bastante competitividade, principalmente nesses produtos diferenciados, personalização, produtividade também. Então, a tendência também, né? Então, produtos light, produtos orgânicos. Então, tem a questão das tendências de mercado também, nichos de mercado, que exige competitividade no setor e aumento da produtividade para a manutenção da posição no mercado. É um mercado que tem uma tendência de concentração muito forte. A gente vai ver no slide seguinte o que eu quero dizer com isso. É um mercado que tem muita influência regulatória, né? Então, muitos regulamentos, leis, inclusive, não só certificações opcionais, mas leis regulamentam o setor, porque, afinal de contas, é um setor que impacta diretamente a saúde do consumidor e pode impactar diretamente setores públicos de saúde também, né? Então, uma contaminação em massa pode causar um problema sério público também, né? Então, por isso, ele é bastante regulado, muito mais do que outros mercados. E ele vive bastante com essa questão da dualidade entre qualidade e segurança. Entre qualidade, em ser um produto que chama a atenção do consumidor, que satisfaz o consumidor, mas também seguro, com confiança de que o consumidor consumindo esse produto não vai ter nenhum problema de saúde, não vai ter nenhum problema. Bom, aqui está o slide que eu falei na tendência de concentração. Esse é um exemplo de empresas internacionais, a gente poderia incluir outras, hein? Mas penso que todos nós aqui do mercado nacional conhecemos, até trabalhamos, muitos de vocês estão assistindo em uma dessas empresas. Então, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 empresas aí se concentra grande parte das marcas do mercado. Claro, nós temos marcas aqui de produtos não estritamente alimentares, temos também de limpeza e outras coisas. A gente vê a Kraft, a Coca-Cola, a Nestlé, a PepsiCo, a Kellogg's, detentoras de grande parte das marcas, né? Então, isso a gente observa nas movimentações do mercado, nas notícias até hoje. Empresas adquirindo outras companhias menores, produtoras de alimentos, ampliando seu portfólio para produtos diferenciados. Claro que tudo isso é uma estratégia de mercado. Então, temos grande concentração, isso é uma tendência do mercado também, criando grandes empresas, enormes empresas, com várias unidades espalhadas pelo Brasil. Ainda falando sobre o mercado, mais um pouco. O mercado nacional, isso são números, indicadores do setor, conforme a Associação dos Produtores do Brasil, a BIA, números de 2012, então números do ano passado. Então, um faturamento de 431 bilhões, corresponde a aproximadamente 9% do PIB nacional. E um saldo é uma das verticais, um dos segmentos que mais dá saldo positivo na balança comercial brasileira. Sabemos que o Brasil é um grande exportador de alimentos, né? Então, 37 bilhões de saldo positivo na balança, com 1.600.000 trabalhadores do setor. E um mercado interno desses 438, a gente pensa que a gente exporta bastante, mas nosso mercado interno é gigante, né? A gente tem uma população bastante grande. O mercado interno é de 300 bilhões, para um faturamento total de 430 bilhões. Então, grande parte da produção interna é destinada ao mercado interno, né? A gente exporta bastante, mas a gente consome bastante também.
um contingente produtor de aproximadamente, deve ser mais que isso, 32 mil empresas formais no setor de alimentos. Então, é um dos principais segmentos de mercado, é um dos principais segmentos do Brasil, né? Um segmento importante que traz muitos recursos à economia nacional. Bom, seguindo para alguns números provenientes dessa pesquisa realizada pelo Aberdeen, que vão ajudar-nos a entender para onde as empresas estão caminhando, o que elas realmente precisam. Para isso, eles dividem, as pesquisas do Aberdeen costumam dividir as empresas em dois grupos. As best in class, que são as melhores, as top, as mais avançadas, assim, e as outras, né, que estão mais ou menos na média, né, de investimento, na média de inovação. Os exemplos estão em inglês, eu vou estar falando aqui. Então, o primeiro ponto, as principais motivações das best-in-class companies é a necessidade de estar de acordo, em conformidade com questões regulamentares impostas pelo governo. Aqui eles têm alguns exemplos americanos, né? Mas nós temos os nossos nacionais aqui também, nós já vamos ver alguns deles. 62% acho que a principal motivação é estar de acordo com as regulamentações. Enquanto que, para as outras empresas, para a média das empresas, a principal motivação é garantir a satisfação do consumidor apresentando um produto de qualidade, ou seja, melhorar a qualidade do produto. Interessante observar que as empresas top, elas já têm esse item como segundo lugar. Elas já estão mais preocupadas com manter a conformidade regulamentar e, em segundo lugar, com 52%, garantir um produto de satisfação para o cliente. Talvez porque elas já tenham esse know-how, já tenham essa credibilidade com o seu consumidor de apresentar um produto de qualidade e o foco já muda. Também, na sequência aqui, temos em terceiro lugar para ambas as classes de empresa a necessidade de se reduzir o número de eventos relacionados à qualidade, à não conformidade e a recall, né? Então, isso causa um impacto bastante grande em qualquer empresa de alimentos. E, em quarto lugar, a necessidade de manutenir ou atingir uma vantagem competitiva. Investem porque precisam, estão ainda no status, no ponto onde precisam investir para garantir a sua competitividade no setor. Falando dos regulamentos, que é o primeiro item deles, e até de alguns exemplos, a gente tem o principal deles, a ISO 22000, que é basicamente duas grandes etapas, que é as boas práticas de fabricação e os pontos críticos de controle, que é o HACCP, né? O HACCP, que já circulou bastante por aí, agora ele está dentro, faz parte da ISO 22000. A gente vê muito selo HACCP por aí nos produtos, ISO 22 também começando a aparecer. Botei até uma caixinha de suco da Hades aí para vocês lembrarem de um evento recente que aconteceu, né, de uma contaminação, acho que era no suco de maçã mesmo deles, da Hades, que tirou das prateleiras por muito tempo e questionou a credibilidade da empresa. O consumidor desconfiou pela contaminação desse produto e pelo risco à saúde no consumo desse produto contaminado. Então isso afeta negativamente muito forte. A gente tem outros aqui, a gente fala, no Brasil a gente tem resoluções, portarias específicas para cada setor. Para carnes temos alguma coisa, para derivados de animal temos portarias, temos resoluções que exigem algumas coisas. Mas, de maneira geral, nós temos a ISO 22000 e as empresas que se propõem a exportar, que se propõem a vender lá fora também, tem uma outra série de entidades internacionais que regulamentam o setor com algumas normas. A Food Safety FSMA ali, né? GFSI, a IFS
e a SQF. Bom, alguns dos nomes que vocês vão encontrar e muitos já conhecem por aí. Bem, a indústria de alimentos e bebidas ela fica atrás dos demais segmentos na adoção de aplicações corporativas. Por exemplo, o uso do próprio ERP na indústria de manufatura é de 74%, enquanto que na de alimentos é de somente 69%. Outros números. Na adoção do sistema de qualidade, Quality Management System, ela tem 62% de adoção. No sistema de supply chain, 54%. No sistema de PLM, 25% somente. Então, ela é uma indústria que está abaixo da média das demais indústrias no sentido de adoção de aplicações corporativas. Ou seja, há muito o que se fazer ainda, há muito o que se desenvolver, há muito o que se inovar e se modernizar na indústria de alimentos e bebidas. Então, o que se faz, o que se procura fazer, o que se quer fazer? Quais são as principais ações estratégicas? Já vimos as motivações, agora vamos ver as principais ações estratégicas que elas estão fazendo. Aí não tem muita diferença entre as best in class como a others, só questão de diferença percentual. Mas uma das principais motivações, a principal motivação é essa integração dessa questão de conformidade, de rastreabilidade com o processo produtivo. Então, significa que elas viam isso muito de maneira separada. O processo produtivo é uma coisa, agora eu tenho que fazer conformidade com o tal regulamento, então eu vou trabalhar nisso de maneira separada. Preciso manter a rastreabilidade do produto. Beleza, temos uma outra coisa aqui para fazer a rastreabilidade. Então, como integrar esses processos de compliance e rastreabilidade no processo produtivo da empresa? Então, essa está sendo a principal ação estratégica. Em segundo, como criar, melhorar, aperfeiçoar a visibilidade e o controle da qualidade através da inovação do produto, manufatura e operações de supply chain, cadeia de fornecimento. Então, melhorar a visibilidade e o controle da qualidade através do processo produtivo também. Em terceiro lugar, melhorar o tempo de resposta, o método, o modo de resposta às não conformidades encontradas. Em quarto lugar, melhorar a qualidade, o desempenho dos fornecedores críticos, né? Então, empresas de alimentos depende em qual nível da cadeia ela se encontra, ela é muito dependente dos seus fornecedores e precisa ter um controle rígido sobre isso. Tendo necessidade da conformidade como principal motivação estratégica, principal ação estratégica, dela derivam algumas ações. Vou focar nessa aí, que é necessária conformidade, mas dela derivam algumas ações. Primeira, integrar rastreabilidade e conformidade com o processo produtivo, como nós vimos, né? E melhorar a visibilidade e qualidade do processo. Nós vimos as duas principais ali. Quais são as capacidades que estão implantadas ou não dentro das organizações que garantem isso? Procedimentos padronizados para lidar com reclamação dos clientes, procedimentos padronizados quanto à escalabilidade, quanto a eventos de qualidade, não conformidade de recal, né? Realização de simulação de recalls para avaliar e aprimorar o processo. Todos os níveis da organização terem tarefas claras, no caso da ocorrência de eventos, o que fazer e quem faz o que. Coleta automática de dados para rastreabilidade. São alguns itens indispensáveis para garantir essa integração, essa visibilidade que é o que se espera. Para viabilizar essas capacidades, não há uma receita de bolo, ou não há uma tecnologia só que vai estar de encontro com tudo isso e vai ser uma solução única. A própria pesquisa ela recomenda, isso aqui são dados tirados da própria pesquisa, ela mesma recomenda a adoção de algumas tecnologias para garantir, em última instância, essa necessidade da conformidade, mas garantir rastreabilidade, conformidade e visibilidade do processo. Então,
ERP e supply chain a gente viu, mas engine de rastreabilidade, um MOM, que é o Manufacturing Operation Management, sistema de gestão da qualidade, parece básico, mas ela vai de encontro com muitos pontos desse. HACCP, né? Tecnologias orientadas para automatizar o HACCP. Gestão de ações corretivas e preventivas, que é o CAPA. Gestão de fornecedores, né? Garantia da qualidade dos fornecimentos. Gestão de eventos, aqui falo eventos no sentido de não conformidades, danos causados. Gestão de auditoria e a própria gestão da conformidade, né? Então, são vários itens e tecnologias, ele chama aqui, de adoção tecnológica, que capazes de atuar nesses pontos levantados. Bom, falando em conformidade do processo, quais são os principais itens adotados pelas empresas, né? A gente vê o HACCP ainda disparado em 75% das empresas top, das empresas referência, existe HACCP. Na média das outras é 49%, não é nem metade. Boas práticas de fabricação, GMP, em 50% das best in class, em 36% das outras. E o SOP, o procedimento operativo padrão, né? Procedimento padrão, em metade das empresas, em ambas empresas. Então a gente vê que o HACCP está presente nas best in class, é algo que realmente precisa ser copiado. No resto está em 50% das demais. Mas a gente considera esses procedimentos padrão e as boas práticas de fabricação como elementos básicos nesse setor de alimentos e bebidas. E a gente vê que muitas empresas, metade das empresas, ainda nem tem isso, né? E quais são os impactos da adoção de uma nova regulamentação? Cada vez que entra uma nova regulamentação, cada vez que sai alguma coisa de novo, sai uma atualização, o que as empresas se preocupam? Primeiro, principal impacto, aumento da documentação, armazenagem de registros, né? Então, quando eu falo em regulamentação, é documentação a certa que vai aumentar. 50% indica isso. 36% indica que é o investimento, né? Investimento em tecnologia que precisa ser, ou para melhorar tanto a auditoria quanto a documentação, mas no sentido de investimento em tecnologia, né? Eu preciso investir em tecnologia para garantir conformidade com essa nova regulamentação. Os mesmos 36% a questão de melhorar as inspeções e as certificações aplicadas ao fornecedor, né? Porque muitas novas tecnologias implicam em melhorias no processo produtivo e no processo de fornecimento. E 29% de que aumenta as auditorias internas e inspeções, aumenta o número, a quantidade, o modo que são feitas, né? Então a gente vê realmente nas empresas boa parte setores específicos para a garantia da regulamentação. Bom, perdão. Resumindo e entrando para um ponto já mais prático, qual eu gostaria de dar uma visibilidade no que a Soft Expert tem a apresentar para o setor também, de maneira bem sintética, mas que ela tem a apresentar. Eu queria resumir as principais demandas. A primeira delas, que a gente falou bastante durante o decorrer do webinar, é a questão da regulamentação mesmo. Então, regulamentação relacionada à segurança alimentar, né? A gente tem a ISO 22000 e seus desdobramentos, que são requisitos de HACCP e programa de pré-requisitos. Boas práticas de fabricação, preciso aprimorações nos modos de treinamento, preciso controle do fornecedor, preciso rastreabilidade. Então a Soft Expert, dentro do seu portfólio, recomenda 2 soluções para atender essa demanda. A própria gestão da qualidade, que é o Soft Expert EQM Suite,
Porque a ISO 22000 nada mais é do que ela tem a fundamentação dela é baseada na gestão da qualidade, na ISO 9000, né? Claro, com suas particularidades, assim como boa parte de outras também. E a solução de Enterprise Risk Management, que é gestão de riscos corporativos, que é uma solução que a SoftExpert apresenta ao mercado, que é de gestão de riscos de maneira mais genérica, mas com aplicações específicas para a vertical de alimentos, ou seja, com a possibilidade de utilizar todo o processo de HACCP dentro da ferramenta, todo o processo de controle de fornecedor, treinamento, boas práticas de fabricação, rastreabilidade. Falando em HACCP, que é um dos principais deles, coloquei aqui quais são essas etapas, né? Então, desde as etapas preliminares, definição da equipe, definição do produto, uso intencional, fluxogramas, até ao core mesmo do HACCP, que é a identificação de perigos, que a gente pode chamar de riscos também, né? Os pontos críticos de controle, limites críticos, árvore de análise, ações corretivas e assim por diante. Todas as etapas podem ser supridas com a aplicação da SoftExpert. É um fluxo bastante multidisciplinar. Então, eu vou desde definição de equipe até descrição do produto, fluxograma de produção do produto, até pontos de levantamento de riscos, análise dos riscos, determinação dos limites, procedimentos de monitoramento. Então, não está tudo contido em um ponto só. Aqui eu tentei, mas eu acho que não vai ficar tão claro para vocês. Talvez se vocês verem tela cheia isso melhore um pouco. Mas fazer um pouco no diagrama de como é que a SoftExpert atende isso dentro dos seus produtos, né? Então, nessa primeira camada ali em cima é o nosso software de gestão de riscos. Então, muitos dos pontos do fluxo de HACCP são resolvidos no software de gestão de riscos, identificação de riscos, análise de riscos. Mas nós temos na nossa segunda linha o nosso software de PDM, que é o de produto. Ali eu defino o produto, as características do produto, o uso intencional do produto, os limites críticos das características do produto. Na quarta linha eu tenho o nosso software de gestão de processos. É onde eu crio e desenho o meu processo, o fluxo de fabricação do meu produto e também faço a aprovação desse fluxo de produção do produto, desse fluxograma de produção do produto, que são etapas indispensáveis para o HACCP. Então aqui é um fluxo por onde passa. A gente passa por alguns dos produtos da SoftExpert que todos estão embutidos nessa solução de ERM, SoftExpert ERM Suite. Certo? Bom, outra demanda é a qualidade, né? Como nós vimos no começo, muitas das empresas ainda buscam garantir qualidade e satisfação do cliente. Eu aumento um pouquinho isso e coloco gestão da qualidade, mas também meio ambiente, saúde e segurança. Né? Então a gente percebe, até no próprio mercado que a gente atua, os clientes da SoftExpert que se utilizam das nossas soluções, os clientes da vertical de alimentos, muitos utilizam também forte a questão do meio ambiente, saúde e segurança. Como esse trio ele é bastante integrado, né? Muitos até chamam de sistema de gestão integrado, coloquei sobre o mesmo teto da qualidade. Então, garantia do processo, satisfação do consumidor, ações corretivas preventivas, análise de problemas, a questão do meio ambiente, né, aspecto impacto, ou de saúde e segurança, perigo e dano, que é chamado, ou perigo e risco, depende da nomenclatura um pouco. O acompanhamento de não conformidades, tratativa, análise de causa, né? Então, todas essas demandas relacionadas a ter um processo de qualidade padronizado, procedimentado, a ter uma garantia no meio ambiente. E quando eu falo meio ambiente e saúde e segurança, eu falo das regulamentações aplicadas também ao setor, 14.000, 18.000. Então, até mencionei aqui só o SE SoftExpert EQM Suite, mas agora, lembrando, esqueci de colocar o SoftExpert EHSM, SoftExpert EHSM, Environmental Health and Safety Management, que é foco específico na parte do meio ambiente, saúde e segurança. E é uma terceira principal demanda que eu gostaria de citar e de mostrar como
falar como a Soft Expert pode atuar é a de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos muitos clientes nossos investindo forte em pesquisa e desenvolvimento dentro do setor de alimentos e bebidas. Então, novos produtos a serem lançados e até mesmo gestão do ciclo de vida do produto, desde o planejamento do produto até as várias alternativas a serem utilizadas, a concepção do produto, o projeto de produção dele. Então, não só pesquisa e desenvolvimento, mas planejamento de produto e ciclo de vida de produtos também, certo? Que a gente viu que 25% das empresas adotam PLM no setor de alimentos e bebidas somente. Então, é uma exigência do mercado no sentido de competitividade, né? Quero lançar novos produtos? Quero, mas com um estudo, com aprofundamento, com planejamento, com a garantia da segurança e da qualidade em todos os processos. Então, vai desde a gestão de ideias, né, até as solicitações, a gestão do projeto em si, né, que é um dos pilares aí do PLM, acompanhamento se possíveis desvios no caminho e toda a documentação envolvida nesse processo. São itens que são facilmente atendidos com as nossas soluções. Nós temos uma solução específica de PLM, de Product Lifecycle Management. Nós temos uma solução específica de projetos e portfólios, o PPM, e uma solução específica de BPM, de processos, né, de Business Process Management. Então, você encontra essas soluções, todas essas demandas foram citadas aí, o atendimento para todas essas demandas que foram citadas, certo? Bom, eu queria já finalizar com essa imagem aqui que é do Soft Expert SE Suite, onde vocês viram alguns das soluções que eu falei anteriormente. Mas então a solução Suite como um todo da Soft Expert, ela é o compêndio dessas demais soluções, no quais hoje, para a vertical de alimentos, nós temos destaque a 3 principais demandas: a de regulamentação, a de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, e a de pesquisa e desenvolvimento. Só relembrando, então, para a questão da regulamentação, muito forte a solução de Enterprise Risk Management. Solução de Enterprise Risk Management, mas também a solução de Governance, Risk and Compliance, que entra num tom mais corporativo, num tom mais global, mas que também trabalha muito forte compliance. Quanto à demanda para qualidade, nós temos forte o Enterprise Quality Management, que é uma de nossas soluções mais antigas da Soft Expert, mais robustas, mais maduras que nós temos. Para a demanda de pesquisa e desenvolvimento, nós temos como carro principal aí, o carro-chefe dessa demanda, o Product Lifecycle Management, a solução de PLM, de ciclo de vida do produto. Muitas outras soluções e muitos outros componentes de outras soluções estão presentes nessas também, como principalmente o projeto, que na verdade tem uma solução específica para ele, mas ele é utilizado muito fortemente dentro da solução de PLM, também na solução de RM e GRC, certo? Assim como outras que têm sua função indireta também dentro do setor de alimentos e bebidas, gestão de documentação, gestão de ativos, né? Aqui nós temos o HSM que eu havia comentado. Enfim, não são aplicações isoladas, não são aplicações isoladas como nós vimos lá no começo, as tecnologias que o Aberdeen recomenda para o uso e para a melhoria, o alcance das principais demandas desse mercado, eles podem ser utilizados em grande parte dentro de um mesmo fornecedor. Então o Soft Expert quer se apresentar como esse fornecedor que tem todo esse portfólio de soluções, no qual vocês podem voltar naquela lista lá e vai atender a grande maioria daquela lista citada pelo Aberdeen: gestão de auditoria, gestão de fornecedores, gestão da qualidade, gestão da conformidade e assim por diante. Bom, mais informações
Sobre essas soluções em específico, nós vamos entrar nesses pontos detalhadamente, mas vocês podem encontrar no nosso site. Vocês podem baixar as demos, baixar os vídeos e acessar também e assistir outros webinars que existem para cada uma dessas soluções especificamente. A ideia de hoje era falar um pouco sobre o mercado de alimentos e bebidas, as principais demandas, as principais pressões, as principais necessidades e de que forma elas podem ser agrupadas, de que forma elas podem ser atendidas também por as tecnologias disponíveis no mercado. Eu agradeço a presença de todos. Passamos agora então para a parte de perguntas. Vamos ver se há alguma pergunta. Você ainda pode fazer a sua pergunta. Passo a palavra para a Giane. Obrigada, Tobias, pela apresentação. Abrimos agora espaço para respostas às perguntas enviadas pelo site. Lembramos que as perguntas que eventualmente não forem respondidas durante a apresentação serão esclarecidas ao término deste evento. Ainda se fala muito em HACCP dentro do contexto de qualidade e segurança de alimentos. Ele ainda tem essa importância toda? Bom, essa primeira pergunta é a importância do HACCP, né? Então se fala bastante, sim, se fala bastante. Não tem como fugir, né? Eu digo que antigamente ele veio por si só, né? Então a primeira vez surgiu, veio o HACCP trazido externamente. Mas ele foi agora embutido em muitas outras normas maiores, né? A ISO 22000 é a principal delas, mas se vocês forem para outras dessas normas internacionais, elas têm como base esses princípios do HACCP, essas etapas do HACCP. Então, se fala em HACCP indiretamente, né? Eu vou ganhar uma certificação 22000, mas indiretamente eu cumpro todas as etapas do HACCP. Eu acho que isso nunca vai deixar, pelo menos não a um curto, médio prazo, de ser substituído por alguma outra coisa, ou vai cair em desuso, cair em descrédito. Então ele tem essa importância, assim, ele tem grande valia no processo, principalmente relacionado à segurança do alimento ao consumidor final. Vamos agora para a próxima pergunta. A Soft Expert tem uma solução específica para o setor de alimentos? Como atender essas múltiplas demandas? Bom, pergunta interessante, né? Conforme eu comentei no final, a Soft Expert não tem uma solução específica no sentido de Soft Expert da HACCP Management, que vai tratar só ali a parte da HACCP, ou Soft Expert Food and Beverage Management. Não, né? Vocês podem ver no nosso site. No nosso site a gente se propõe a atender diversos verticais e temos cases de clientes em algumas verticais lá no site, vocês podem observar. Mas não significa que temos uma solução com o nome da vertical, vai diretamente ao ponto em todas elas. Como a gente viu, eu só citei 3 das principais demandas. Então, há várias principais demandas e elas se propõem com uma solução a personalizar alguns pontos específicos, como a HACCP é um deles, mas a atender essas principais demandas com o nosso portfólio, que é especializado. E muitas das demandas também não são comuns, específicas, particulares de um setor ou outro, né? Pesquisa e desenvolvimento é de outros setores também, mas está bastante em voga agora na alimentos e bebidas. A questão da conformidade já é mais específico, sim, da alimentos e bebidas, mas em muitas outras também atua fortemente. Então, Soft Expert personaliza, sim, as suas soluções para determinado uso, a ferramenta é flexível para isso, né? Mas não é que é uma aplicação específica, assim, com o nome da vertical, ou assim, não sei se se ficou claro. Próxima pergunta. Existe algum material específico sobre a solução Soft Expert para HACCP? No nosso site
você vai encontrar para vertical de alimentos e bebidas alguns textos apenas e vai também encontrar como regulation a ISO 22000 e lá você vai encontrar os principais recursos relacionados à ISO 22000 e uma tabela com os componentes de como eles atendem os principais requisitos da ISO 22000. E falando em ISO 22000, indiretamente a gente fala de HACCP. A gente está em fase de produção de algum material, de um paper específico para o setor de alimentos e bebidas, no qual o HACCP também é mencionado. Mas, enfim, um folder, uma brochura específica de HACCP, você não vai encontrar no nosso site no momento, né? Eu posso disponibilizar algum material, até aquela imagem que eu usei, apesar que esse webinar fica gravado, né? Mas a imagem com a melhor resolução lá, de quais componentes atendem quais pontos específicos do HACCP. Isso é bastante interessante para ter uma ideia dessa multidisciplinaridade do HACCP e como esse caminho se transita entre os componentes Soft Expert, né? Mas um material específico HACCP não. Food and Beverage, alimentos e bebidas e ISO 22000, temos alguma coisa assim. Obrigada, Tobias. Encerramos agora a sessão de perguntas deste webinar. Caso tenha alguma dúvida posterior, o apresentador ficará disponível através do e-mail fornecido na apresentação ou pelo e-mail eventos@softexpert.com. Inscreva-se também para os nossos próximos webinars. Confira a programação em nosso site www.softexpert.com.br. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.